dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Bem-vindos aos Bastidores da Vitória. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Nosso sucesso depende de você. Então vem com a gente, que hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é advogada autônoma, advogada da Casa Betânia, em Porto Alegre, Centro de Acolhimento a Vítimas de Violência Doméstica, com atuação na área do direito das mulheres desde 2017. Professora e idealizadora do curso de capacitação profissional Violência contra a Mulher em Relações Amorosas, professora convidada do curso de pós-graduação do Cefei e membro do Comitê Internacional de Enfrentamento contra a Mulher, inserindo nas estratégias do programa IRS Seguro. Líder do projeto Informar, Prevenir e Proteger, conhecido como Projeto 3, do Comitê Interinstitucional, idealizadora da Roda Musical, didática para discutir tipos de violências de gênero. Bem-vindo ao programa, Paola Pinet. Oi, obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema aí tão importante. Paula, eu quero começar assim, né, te perguntando o que te levou, né, a se especializar em casos de violência contra a mulher. E me conta aí algum caso ou momento que marcou essa escolha. Então, foi um pouco de curiosidade. É, eu não estudei a Lei Maria da Penha na faculdade. Eu sou um pouco mais antiga que ela. Então não fez parte da minha formação. Inclusive, a minha especialização é direito imobiliário, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas em 2016, tinha sido recém-aprovada, né, publicada a lei do feminicídio, fazia um ano. E em 2016, então, como é que me fugiu a palavra, mas foi montada as diretrizes nacionais de crimes violentos contra as mulheres, com base no protocolo latino-americano da ONU Mulher, né? Então, um grupo de trabalho organizado pela ONU, e em razão dessas diretrizes, criou-se uma movimentação, um movimento, né? Isso é feminicídio, que foi um movimento vinculado à Rede Nossas Cidades, que começou no estado da Paraíba e depois em Pernambuco. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, a gente resolveu replicar essa atividade. Agora me fugiu a palavra. Porque, na ocasião, o subtítulo feminicídio ainda não estava inserido nos registros de ocorrência da polícia. Então, começou-se... E para as diretrizes nacionais, elas trouxeram a forma de investigar e julgar os crimes violentos contra as mulheres e deixaram a cargo dos estados a adesão. Então, a mobilização... Agora veio a palavra. A mobilização foi nesse sentido, para que cada estado aderisse, né? Então, a gente trabalhou, na época, o secretário era o César Schirmer. Sim. E aí, foi em razão disso, eu comecei a estudar. Não adianta ser só ativista, a gente tem que saber do que está falando. E comecei a estudar o feminicídio, aí as questões de gênero, a diferença de gênero, a violência de gênero. E então, 2017, quando eu vi, eu já estava trabalhando com isso, trabalhando com a mulherada. Que jóia. E quais são os maiores desafios que tu entende, assim, que a mulher enfrenta ao buscar a justiça nos casos que ela sofre violência? Os desafios são muitos. Eu acho que até isso é uma coisa que a gente vem conversando muito em todos os lugares aí onde eu tô, onde eu atuo, a questão da revitimização da vítima. Eu acho que isso é uma das questões, tá? Porque hoje, quando a vítima ela entra na rede, ela tem que contar e recontar a sua situação diversas vezes, né? E reviver. Eu falo, né, quando a gente é assaltado na rua,
Daqui a 2 anos, quando tu for contar esse episódio, o teu corpo vai sentir fisicamente as coisas que tu sentiu na hora, Sim. né? Aquele nervoso, coração acelerado. Imagina uma vítima de violência que sofreu provavelmente vários episódios de violência, tem que ficar narrando. Aí ela entra na polícia, né? Registra ocorrência, aí ela é encaminhada para um centro de referência, aí ela é encaminhada para um abrigo ou uma casa de acolhimento, aí ela é E cada encaminhamento, até chegar no judiciário, e cada vez ela vai ter que contar de novo a história dela. Reviver tudo. Reviver tudo. Então, e isso é uma coisa que faz elas pensarem 2 vezes. Porque é aquela sensação, né? Se eu não falar, parece que não aconteceu. Sim. Então, deixa isso quieto, eu vou seguir a minha vida. Aquelas que conseguem sair da relação, por exemplo, muitas optam por não fazer o registro. Não, eu já terminei, me separei, consegui sair do ciclo e vou viver minha vida e aquele agressor... Só que aquele agressor vai arrumar outra vítima, né? Claro. Então, o meu não registro, a minha não denúncia também tem essa consequência de não conseguir proteger outras mulheres. E outra questão também, o desconhecimento, tá? O desconhecimento de como é que as coisas funcionam, do que a rede oferece. Lá na Casa Betânia, né, agora trabalhando lá com essas mulheres, eu tenho visto muito, porque é outro tipo de público, né? Completamente diferente das que me procuram no meu escritório. Sim. Então, eu tenho visto muito, assim, as mulheres chegam lá em acolhimento, pós o registro de ocorrência, sem saber nada do que vai acontecer agora, daqui para frente. O que vai acontecer? Eu só sei que eu fui na polícia, registrei a ocorrência e me trouxeram para cá, né? E as mulheres, por exemplo, não sabem que tem casa de acolhimento. Então, elas têm medo de registrar a ocorrência porque elas vão ter que voltar para casa onde o agressor tá. Sim. Elas não sabem que a Lei Maria da Penha diz que uma das medidas protetivas é o afastamento do agressor do lar. Então, tem esse desconhecimento dificulta, né? Porque não encoraja no registro, né? Quando tu fala a rede Lilás? A rede de acolhimento. A rede. nada- Não, a rede como um todo. É que a Aham. rede Lilás é a rede do Estado. Tá, isso que eu queria saber, e porque a do como a nossa município audiência é Brasil Mundo, queria mais Isso. ou menos Não, pontuar bem essa parte. A rede de acolhimento como um todo, Tá. tá? Que funciona de forma padronizada em todos os estados, né? Aqui no município de Porto Alegre é a rede Conta Comigo, se não me Tá. falha a memória, é esse o nome. Que aí tem o Centro de Referência da Mulher, né? Que tem tanto o municipal quanto o estadual. Tá. As delegacias, os hospitais, o CAPS, eventualmente, né? Para uma situação onde essa mulher precisa de um atendimento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, as casas de acolhimento e o judiciário e o Ministério Público, né? Então, Sim. basicamente, é isso aí que forma a rede. Perfeito. A legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, né, foi desenvolvida para proteger as mulheres, né? Onde é que tu acha que poderia ainda avançar essa legislação? A própria Lei Maria da Penha traz no artigo 8º a necessidade de criação de políticas públicas. E é um artigo não cumprido da Lei Maria da Penha. Que bravo. Eu acho, assim, a Lei Maria da Penha é uma das 5 melhores do mundo na proteção, né, dos direitos da mulher. Ela realmente é uma lei excelente, que tem um viés humano, né, com conceitos modernos. Mas o que falta é a implementação de políticas públicas. Falta a gente discutir violência em todos os lugares. Nas escolas. A gente tem hoje, né, no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul também tem uma lei específica que criou a Semana Maria da Penha nas escolas. Sim. Só que acaba que só as escolas públicas participam, fazem as atividades, né? E é uma semana. A ideia é que fosse trabalhado isso o ano inteiro. E aí eles fazem numa semana, que é para apresentação de trabalho. Sim. E as escolas particulares, eu não vejo o mesmo envolvimento e engajamento, né? Então, a gente tem que discutir. A maior faixa de vítimas de violência são meninas de 19 a 24 anos.
Ah, é? Isso é um dado Elas estavam na escola importante. ontem. Pois é. Tem muitas meninas, adolescentes ainda em idade escolar, já sofrendo violência dos seus namorados. Violência psicológica, violência moral, né, em relacionamentos abusivos. Então, assim, tem um movimento meio retrógrado dos meninos, de um comportamento reforçando esse machismo, que a gente vê. Essa roda musical que eu faço, a ideia é conversar com jovens. Sim. Né? Eu já fiz algumas vezes em algumas escolas, já fiz com os meninos da fase, com as meninas da fase também. Foi muito legal. Que é justamente abordar, assim, nas músicas que eles ouvem hoje, Nossa, o machismo retratado. E não precisa nem ser estereotipado, né? Ah, porque o funk, não é o funk. É do Vinícius de Moraes, é do Noel Rosa, né? A gente já tinha ali. E hoje em dia continua, e se não até escalonando. E o que chama atenção, assim, quando a gente fala em violência, o que é escancarado, eles entendem. Tá? Então, assim, tem uma música horrorosa, sertaneja, que ela fala, assim, a ideia da música é assim, tem que encher as mulheres de bebida que elas ficam fáceis de pegar, né? Esse é o objetivo. E aí, quando eu passo essa música, todos eles sabem responder, isso é estupro de vulnerável. Massa. Beleza. Aí, quando a gente vai para músicas onde os homens objetificam as mulheres, porque ela me traiu, então agora eu vou pegar todo mundo, não quero mais saber, né? O amor é idiota, o novo namorado dela vai ser corno. Ele vai, assim, em sutis agressões, assim. Desprezando todas as mulheres. Sim, generaliza. Coisa. Aí eles não entendem. Na sutileza, eles não entendem. E aí a gente diz, não, isso aqui também é um comportamento machista, né? Tá objetificando, tá, né, pra se sentir bem, tá desqualificando não só a ex-namorada como o atual companheiro. Ao homem não é permitido sofrer, né? Sim, é. Então, o luto da separação, que nós mulheres sabemos passar, já passamos várias vezes. Nossa, haja fronha de travesseiro. Né? Deitar ali em posição fetal, abraçadinha no travesseiro. Que é muito gostoso, que a gente tem que passar para poder recomeçar. O homem não faz isso. Já sai pegando o outro e repetindo. Ou foca no trabalho. Ele canaliza a energia da dor, do sofrimento, para alguma coisa que vai trazer prazer. Então, ele vai jogar futebol todos os dias, ou ele vai ser o melhor no trabalho dele, ou ele vai casar daqui 2 meses, que é o que mais acontece, né? O cara separa aqui, daqui 2 meses já casa de novo. Porque vocês, meninos, não foram ensinados a sofrer. Não tiveram o sentimento de vocês validado, acolhido, lá atrás, quando vocês eram crianças. Então, é isso que a gente tem que falar para as nossas crianças hoje. Né? Que os meninos choram, sim, os meninos sofrem, sim, os meninos sentem dor, e tá tudo bem, né? Sim. Perfeito. Mas enquanto tu toma uma aguinha... Peraí. E qual é a origem da Maria da Penha, essa lei? Assim, a Lei Maria da Penha é o nome da vítima. Mas quem é o autor da lei? A Lei Maria da Penha foi feito por um grande grupo de trabalho. Não tem uma autoria, não foi um projeto de lei de um deputado ou deputada. Certo. É um grande grupo de trabalho feito em razão da punição que o Estado do Brasil, né, sofreu por causa da não apuração dos fatos no caso da Maria da Penha Fernandes. Maria da Penha, que ela foi queimada. Não, ela tomou um tiro. Daí... Num primeiro momento, ela ficou cadeirante, né? Hoje ela é cadeirante. E um ano, eu acho, ou 2 depois, coisas, né? ele tentou eletrocutar ela no banho. Mas ela teve queimaduras em face. Em face que ela ficou no... várias passo a passo. Sim, ela ficou hospitalizada um tempo, as filhas dela eram pequenas, ele tentou tirar as filhas dela. Foi uma história bem trágica, mas hoje ela tá aí maravilhosa, super atuante também. Com certeza. Agora sim. Ele me corta bem na hora. Mas eu não sou do ramo, eu preciso saber, né? Tá. Enquanto a Paula toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para o Renato de Santarém,
Para a Luísa de Vila Velha, para o Johnny de Bristol e para a Gabriela de Córdoba, Argentina. Aproveito para informar que os nossos e-books, série Personalidades Vitoriosas, Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América e a série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato e Guia Prático para a Sua Vitória já estão disponíveis no site da Amazon. E também aproveito para lembrá-los que conteúdos e estratégias políticas, se você não sabe como fazer, faça contato com a Vitória Consultoria Política, que estamos à sua disposição para planejamentos específicos. Desde o desenvolvimento da persona até o planejamento de mandato, né? Estamos aqui para transformar ideias em vitórias. Eu também queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mária Incorporadora, construtora referência na capital, na serra, no litoral, em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês aí, através do nosso QR Code. Mas, retomando, Paulo, na tua experiência, tá? Como tu vê, assim, como o sistema judiciário, ele lida nessa questão da revitimização? Então, essa questão da revitimização, ela é importante ser discutida porque, assim, a gente não vê hoje uma maneira de fazer diferente. Tá? Talvez se interligasse os sistemas, talvez se na hora do depoimento a mulher, né, fosse depor e esse depoimento fosse disponibilizado, mas tem uma questão de sigilo. Então, são várias nuances que fazem com que a vítima tenha que contar a história dela, né, toda vez. A minha experiência, tá, é Porto Alegre, região metropolitana, onde a maioria tem vara especializada, né, de violência doméstica, que a maioria das comarcas aqui da região. Então, a gente vê um acolhimento, tá? Pelos juízes. Aqui em Porto Alegre são 2, né? Uma juíza e um juiz. E nas outras é 1. Mas são profissionais, são juízes especializados, tá? Então, eles têm esse cuidado de ouvir a vítima. No início, quando eu comecei a trabalhar, quando tudo era pedra, a coisa era diferente. Melhorou muito. Tá? Inclusive, o Ministério Público também, né? É um promotor de justiça que capacitado, que faz único e exclusivamente, não é como nas outras varas, que fica trocando, revezando. Então, eu vejo o judiciário bastante acolhedor. Ótimo. Isso sim. Tá? Eu acho que o que acontece... Eu vou ser bem honesta, tá? Eu acho um absurdo Porto Alegre do tamanho que é, com o número de registros que a gente tem, a gente ter 2 juizados de violência doméstica. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Canoas, tamanho de Canoas, tem 1. Então, assim, a gente tem milhares de registros de ocorrência por mês. É um número... Mesmo? Sim. É um número bem... de medidas protetivas deferidas, é um número bem alto. É um número epidêmico. A violência doméstica é epidemia, né? Comparada à epidemia pelos números. E aí, claro, eu vou ter uma sobrecarga do judiciário. E isso a gente tem que ter essa... Mais varas especializadas. A gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa compreensão também que existe uma sobrecarga. Sim. Mas por que não? Né? E outro problema que eu tenho, eu como mulher falando, Sim, né? Nós mulheres, as discrepâncias que acontecem entre a vara da violência e as varas de família. E esse é o maior problema hoje que a gente encontra no judiciário. Na vara de família, só falta o juiz te dizer assim, não, aqui a gente não fala sobre violência. Porque eles não dizem com essas palavras, mas eles deixam bem claro. Sabe? É muito complicado, os juízes não são... eles estão ali, juízes e juízas, né? Estão ali, são titulares das suas varas há muito tempo.
e não tem uma conversa, sabe? Uma relação de trocar figurinha entre uma e outra. Não tem a consciência. É aquilo que eu falei antes, né? Falei nos bastidores, né? Os bastidores, Os bastidores. Da dificuldade que é para o profissional, né? Que tem que ser um profissional que entenda da matéria. Sim. Da dificuldade que é fazer um divórcio, da diferença de fazer um divórcio com violência e sem violência. E os juízes da vara da família não têm, parece, essa compreensão, sabe? E aí a gente acaba tendo a revitimização da mulher lá na vara da família. Quando o juiz obriga uma mulher vítima de violência doméstica com medida protetiva a sentar de frente com o agressor dela numa sala de audiência da vara de família. Porque aqui na vara de família a medida protetiva não vale. Que barbaridade, né? E aí, como é que eu, vítima de violência, na frente do meu agressor, vou ter clareza para fazer um acordo ou para prestar um depoimento, seja o que for? Muitas fazem um acordo de qualquer jeito, concordam com absolutamente tudo, porque elas só querem sair daquele É um lugar. verdadeiro absurdo jurídico, né? Porque como é que uma lei federal não vai valer em todo o território nacional? Como é que não vai valer numa vara, né? Quer dizer, absurdo total. assim, né? É absurdo. E isso é uma violência. Com certeza. Isso é mais uma violência que aquela mulher sofre. Então, assim, ela, para registrar uma ocorrência, ela tem que ir numa delegacia de polícia, que não é o lugar mais agradável do mundo para se ir. Né? Mesmo a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, é um lugar frio, com cadeiras duras, cinza. É uma delegacia de polícia, não é um shopping. Sim. Então, tu tem que ir na delegacia, aí depois tu vai pro judiciário, aí tu faz todo o movimento aqui da Maria da Penha, para depois chegar no processo de família, e o juiz diz assim, não, agora tu faz um acordo com o teu agressor. Não Sabe? tem, Então, assim, são várias violências que a mulher vai sofrendo. Violências institucionais ao longo do caminho, assim. E eu posso contar só uma historinha rapidinha? Várias. Mas é minha, pessoal. Não, porque eu tive agora, esses dias, eu passei por uma situação de vítima eu caí num golpe da internet há uns anos atrás, 2022. Invadiram meu perfil do Instagram, meu perfil particular do Instagram. E a pessoa me chantageou, tentou me extorquir dinheiro, ameaçou divulgar coisas que tinham e tal. E na época, advogada, né? Eu vou registrar uma ocorrência totalmente segura de mim, empoderadíssima. Fui lá, fiz na época ainda não estava tudo digitalizado, então a gente tinha que imprimir em 2 vias as cópias para levar na delegacia, para compor o inquérito. Fiz tudo na 10ª delegacia de polícia, registrei a ocorrência, tudo bem. Na ocasião, o escrivão, né, que tomou meu depoimento, disse assim, olha, doutora, é bem pouco provável que isso vá ter algum andamento, porque, né, é difícil de descobrir quem é e tudo mais, tá? Fui embora, chateadíssima, frustrada, mas esqueci até porque eu recuperei o meu perfil 2 dias depois. Foi aqueles golpes para vender produto eletrodoméstico, sabe? Não teve ninguém que tenha, né, sofrido alguma coisa e tal, deixei. Fui embora, acabou, esqueci. Semana retrasada, de telefone do fórum, né, atendi. É a Paola Pinheiro, sei, sou eu. Não, então, estamos lhe intimando para comparecer numa audiência na primeira vara crime de Porto Alegre. Aí eu disse, não tem processo na primeira crime, né? Eu disse, pode me dizer. Não, a senhora consta aqui como ofendida. Eu disse, ofendida? Ainda brinquei com ele, mas com quem que eu me ofendi que eu não me lembro? Como assim ofendida? Ele disse, não, um processo, um registro de 2022 no Instagram. Aí me lembrei. Aí a audiência ia ser na outra semana. A primeira coisa que eu disse foi, eu não quero depor na frente da pessoa. Não, a senhora fique tranquila, que não, né, não sei o que e tal. Até porque o acusado ia estar de forma remota, porque nem é do Estado, tudo mais. Mas eu comecei a ficar nervosa e com medo. Passou ali, passou os dias, cheguei, fui na audiência. Cheguei no horário, aí até vou fazer uma propaganda positiva, o pessoal do fórum entrou em contato comigo, eles têm um setor de acolhimento de vítimas, além fora vítimas de violência doméstica, qualquer vítima
tem um espaço que tu vai lá, tu chega com antecedência para tu não ter contato com, né, o Tipo eventual... depoimento sem dano, mais ou Não, menos. tu vai pra... Assemelhado. não, é só uma sala de espera Tá. para tu não ter contato com o réu do teu processo. E é para homens e mulheres. Uhum. Achei muito legal, Muito isso bom. para mim é novidade, né? Entrar em contato comigo, oferecer um serviço e tudo mais. Cheguei lá, primeiro que eu já cheguei na sala de audiência, nervosa, porque eu já não sabia onde sentar, né? A gente tá acostumado a sentar sempre de um lado, né? Aí a cadeirinha no meio, Uhum. aí fiquei aliviada, porque era uma juíza mulher, uma promotora mulher, uma secretária da juíza mulher, né? Eu disse, ai, que bom, só tem mulheres na sala. Já cheguei pedindo desculpa porque eu tava nervosa, nunca tinha passado por aquilo. E aí ela pediu pra eu depor, né, fui falando, e aí quando a gente tá nervosa, a gente engata uma primeira. E vai. E fui falando, e coisa. Quando terminou, ela disse, muito obrigada, a senhora tá dispensada. Eu saí numa tremedeira de dentro da sala de audiência, que eu só peguei uma água, sentei pra me acalmar, pra poder ir embora. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha o que as mulheres... Isso aqui foi nada. Nada, o que eu passei aqui foi nada, perto do que as minhas clientes passam. E eu fico lá o tempo todo dizendo para elas, não, tu tem que ir, tu não pode desistir, vamos lá, agora vamos até o fim. E aí, aí, quando é comigo, a primeira coisa que eu pensei assim, por que eu registrei essa ocorrência lá atrás? Eu não queria ter que passar por isso agora. Então, assim, se eu quero uma bobagem, né, uma pessoa desconhecida, que, né, inclusive estava em outro estado, né? Fiquei com medo, fiquei nervosa, coloquei em xeque até a minha própria narrativa. Porque, será que eu me lembro? Será que eu me confundi? Falei tão rápido, será que eu falei a verdade? Que moral eu tenho para cobrar isso das minhas clientes, né? Aí eu até fiz um vídeo no Instagram dizendo o qual é o meu orgulho das minhas clientes por conseguirem fazer isso. E que a gente precisa... Eu tive uma colega, uma advogada, uma colega minha que segurou na minha mão, que me deu o apoio. Não, vai lá. Fez o que eu faço, né, para as minhas clientes. Porque sozinha a gente não consegue. Então, eu acho que o que fica aqui de mensagem sobre esse assunto, que de fato, tá? Sozinha as mulheres não conseguem. E quando a gente é amiga, a gente cansa, a gente se irrita, a gente julga, né? Mas a verdade é que nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de viver um relacionamento abusivo. Existe o ciclo da violência que vai justificar a presença daquela mulher. Às vezes a dependência financeira. Às vezes elas ficam por causa dos filhos. Então é uma série de coisas que é o importante. E outra, o agressor vai sempre tentar afastar ela dos amigos, das amigas, da família, né? Até do trabalho, às vezes. Então, assim, é ficar atenta, é ficar disponível. Até para ir na delegacia. Eu já fui na delegacia acompanhar a amiga, não como advogada, como amiga. Porque o tempo de espera na delegacia é muito longo. A gente desiste. Ou para ficar com os filhos, enquanto aquela mulher vai na delegacia. Então, assim, nenhuma mulher consegue sozinha. A rede está aí para amparar, mas a violência doméstica não é só um problema de políticas públicas, né? É uma questão cultural, é um problema social também. Então, a gente também tem que olhar para o nosso umbigo e ver onde é que eu estou errando, onde é que eu estou julgando, até para não reproduzir. Eu sou mãe de um homem, né? O Sérgio conhece. E é um homem mesmo, né? O meu filho está com 25 anos. E eu tive... Hoje ele já está criado, hoje ele me ensina, né? Muita coisa ele me ensina. Mas eu tive esse cuidado na educação dele. Eu tinha muito receio de como trabalhar alguns assuntos com ele, porque eu não queria que o meu filho fosse igual a esses homens que a gente, né, a grande maioria, que reproduz comportamento machista e objetifica as mulheres e tudo mais. Então, eu brinco, eu fiz o meu papel eu já contribuí com a sociedade. Mas, assim... Ele tá solteiro, já faço propaganda. Tá. Aceito noras, mas tem que seguir o padrão da Paola, senão... Não sei se eu aceito nora. Ai. Momento terapia aqui.
Mas, enfim, é uma preocupação de todos. A gente tem que começar dentro de casa, né? Claro. Também eu falei, né, da necessidade de se falar sobre isso nas escolas. Mas o papel da escola não é educar os nossos filhos, né? A gente tem que educar dentro de casa. Sim. Então, tem que falar sobre Não isso. dá pra terceirizar, né? E o pessoal, infelizmente, Tem que falar sobre isso dentro de casa. Tem que parar de fazer divisão das tarefas domésticas. Né? As meninas ajudam a mãe a lavar louça e o menino joga videogame. Não, peraí. Mas, Paola, dentro dessas experiências que tu tá me contando aí, eu queria te perguntar assim, ó. Tu poderia contar para nós, assim, algum caso que a justiça foi feita de forma exemplar? Assim. Não pode inventar. Não. Pode falar a verdade, no Não. momento verdade. Não. É que assim, exemplar pra mim nunca é, porque eu sempre vou achar que a justiça não fez mais do que a obrigação deles, tá? Certo. Mas, assim, eu tenho uma cliente hoje que o agressor dela tá no projeto do monitoramento eletrônico. Ele cometeu o ato de violência, foi feito o registro da ocorrência. Ela ficou com a medida agora ela tá meio padrão, né? Tá meio padrão, não. Está padronizado o prazo de 6 meses de vigência da medida protetiva. Antes, cada juiz dava um prazo e coisa, agora é padronizado. Então, ela recebeu a medida, ficou 6 meses com a medida. Quando estava se aproximando ali do término, eu pedi a renovação da medida protetiva e foi renovado. Só que ele ainda não havia sido intimado, então ele não tinha conhecimento da renovação. E ele começou a fazer contato com ela. Através do TikTok, sabe? Perfil fake do TikTok. Stalkeando ela? Não stalkeando, mandando mensagem mesmo, no direct. O caso dela envolve uma extorsão também. E aí, então, ele usava o argumento do que preciso te devolver o teu dinheiro para puxar assunto, né? Sim. Com isso, a gente conseguiu, então, foram vários registros de ocorrência, tá? Cada vez que ele fazia um contato, a gente registrava uma ocorrência de descumprimento de medida. Foram vários. Até que foi expedido mandado de prisão. Descumprimento de medida protetiva é crime. Inclusive, é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Né? E aí, foi expedido mandado de prisão. Eu não sei se eu posso. Eu vou contar, mas é porque foi engraçado. Não, só não dá os nomes e Porque ele... A gente não tinha... Ele não estava sendo localizado. Pedi até quebra de sigilo telefônico, do GPS do telefone, para ver se localizava e tudo mais. E aí... Ele foi no Palácio da Polícia pegar os antecedentes, porque ele estava se submetendo a uma vaga de emprego. E aí, quando ele chegou no guichê do Palácio da Polícia, o policial olhou para ele e disse: "Bah, irmão, Tá preso. Tu tá preso. Caiu no sistema. Parece que tu não vai mais sair." Então, assim, ele se autoprendeu, Sim. né? Adorei essa. Foi engraçado. Foi Comédia da vida privada. E aí ele ficou preso por 72 dias. Aí nós tivemos uma audiência, foi bastante tempo para uma prisão preventiva, né? E aí nós tivemos uma audiência onde a juíza esclareceu, então, para minha cliente, né, para a vítima, que a prisão preventiva é preventiva, não é eterna, que ela não tinha mais argumentos para manter ele preso. E aí nós fizemos o pedido, então, da inclusão dele no projeto do monitoramento do agressor. E foi deferido de plano, em audiência. Ele já saiu da audiência notificado que ele deveria comparecer, então, à polícia para colocar a tornozeleira eletrônica. Então, foi muito eficaz, porque ele ficou preso, de fato, e ele só saiu da cadeia monitorado. E muito célere, assim. Sim. Tudo muito rápido. Então, é um êxito, assim, é uma vitória. Em que em um ano e agora ele tá aí, com a tornozeleira. Olha aí, mulheres, quando saírem por Porto Alegre e outras regiões, olhem por tornozelo. Gente, é impressionante isso, é impressionante. O que eu tenho ouvido de situações de outros monitorados que estão em relacionamentos.
Eu vou falar alguma coisa agora. Vou te perguntar, quer dizer, tu não vai gostar, mas assim, tem mulheres que eu acredito que se sentem seduzidas. Tem. E atrai a violência, porque elas são seduzidas pela violência. Eu não sei se é naquele momento assim, eu tô saindo com um assim, um pouquinho mais maluquinho, digamos, mas não se dão conta do perigo que Não, estão. mas, desculpa te interromper. Não, claro. Tá. Assim, Martina, eu acho que esse teu comentário, ele vale para quando mulheres que se envolvem com o pessoal do tráfico de drogas, ou com de facção, que aí tem a coisa do poder, que o crime dá poder, Uhum, né? uhum. Nesse caso da violência, o que acontece? A ex é sempre a maluca. Então, não é nem assim, não, eu vou ficar contigo. Eu gostei da tua tornozeleira. Não é esse teu acessório charmoso. Não, eu acho, não é nem por aí. É porque quando tu questiona, né, quando o cara vai te contar, tu vai perguntar o que é isso, e ele vai te contar. Porque eu tinha uma ex maluca. Aham. Ela inventou Tá, que eu mas é bati isso que eu tô nela. querendo te dizer. Daí a mulher acredita nisso, ela não vai Mas atrás. é a manipulação. É a O manipulação. jogo ali É o jogo. da É o jogo. conquista. Por quê? Porque ele se mostra pra ti como o coitadinho. Como a vítima. O cara legal. Aí tu pensa, nossa, esse cara é muito legal. É óbvio que a ex dele é maluca. Uhum, Né? sim. E- É um anjo de candor. É o injustiçado da vida. É o perseguido do sistema. É um 7-1 do amor, né? E aí, quando a gente for ver historicamente, né, que se plantou nas nossas cabecinhas que nós somos rivais umas das outras, Uhum. Não. então, qual é o meu sentimento, assim, genuíno? Eu vou ser melhor do que a ex dele. Claro, e ele vai ficar comigo e não vai me agredir nada. Exatamente. Comigo vai ser diferente. E aí tem um monte. É porque ela mereceu. E vai. E não é. Claro, a gente fala mal dos homens, eu brinco, meu esporte preferido. Mas não são só os homens que são machistas. Nós, mulheres, reproduzimos o machismo, porque a gente foi criada na mesma sociedade. Sim. Né? É uma sociedade patriarcal onde tem esse. Eu já ia te perguntar isso, entrando, Tá. vamos desdobrar. Como que a violência contra as mulheres se relaciona com essas questões culturais, sociais? E tu acredita, assim, que o direito possa mudar essas estruturas culturais? Ai, mulher, isso é muito longo. Calma. Isso é uma tese. Não, é puxado o negócio. Assim, o que é a diferença de gênero, né? A subjugação, a submissão, é um gênero para outro lá da Grécia, né? Uhum. Não é de agora, não é uma novidade. No 2025 inventaram o machismo, não, né? Essa criação que colocou o gênero masculino como superior ao gênero feminino, que cria essa desigualdade, ela dá poder a um gênero em detrimento do outro. Quando eu tenho poder, eu posso agir como eu quiser. Há pouco tempo atrás tinha o direito da honra aí, não tinha que defender o Exato, direito legítima da honra, defesa. Até 2021. Pois é. Não, 2021. Não foi tão tempo atrás, Não, não. É Inacreditáveis a sentença que a gente lia. absurdo. Absurdo, né? Agora no código antigo, não era de 16, não. Poxa, agora eu não vou me lembrar. Normalmente eu sei de cor, tá? Agora eu não vou me lembrar a data. Mas não sei se é na Constituição Federal ou no Código Civil anterior, lá do século XIX, que dizia que o marido podia bater na mulher, autorizava a violência, e poderia matar, né? Em caso de traição, o marido poderia matar a esposa e o amante, desde que o amante não fosse mais rico do que ele. Mas que barulho. Então, assim, a questão patrimonial maior, mais importante do que a mulher. Na coisificação. A coisificação, exatamente. Então, assim, né, voltando ali na coisa da hierarquia, é bem isso. A gente tem o poder aqui e a coisificação, a objetificação aqui. Se eu sou melhor que tu, se eu sou maior que tu, eu posso fazer contigo o que eu quiser. O que acontece? Chega um momento que tu não aceita. E aí, se tu não aceita,
eu perco aquele objeto de interesse, não presta mais, não me serve mais, e eu descarto. Feminicídio. Uhum. E tem muito feminicídio, né? Teve. Nossa, agora o Rio Grande do Sul teve, foi acho que horrível. mês passado, acho que 15 no final de semana, não sei, foi um absurdo. Foram 10 no feriadão de Páscoa. Isso. 6 só na Sexta-feira Santa. Imagina. É uma epidemia estranha, né? É uma epidemia. Só aqui no Rio Grande do Sul. Só aqui no Rio Grande Até do porque Sul. talvez a nossa cultura tenha essa coisa machista do gaúcho, da coisa, né? Nem Também, sei te dizer. Tem. Mas no Nordeste do Brasil tem muito também. Tem. Na verdade, a cultura machista, ela é, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma cultura machista, a coisa da prenda, Sim, né? Então, mas assim, analisando os dados e pesquisando quando aconteceram esses feminicídios, todo mundo quis tentar entender, né? Sim, O que aconteceu? 6 mulheres num dia, num feriado santo, né? O porquê aqui no Rio Grande do Sul? A gente assim, não tem uma explicação, né? O frio, o calor, porque às vezes tem essas coisas, né? A única coisa que se tem é que, por ser um feriado, os agressores e as vítimas estavam em maior convivência. E em que pese ser um feriado santo, as pessoas bebem, né? E o álcool qual é a pior data para o feminicídio? 1º de janeiro. Réveillon. Eu já ia te perguntar, será que não foi a convivência prolongada? Ficaram mais, não estão trabalhando, tiraram tipo feriado, ficaram juntos e aí pá. É que chamou a atenção que foi o primeiro dia do feriado, né? Sim. Se fosse no último. Daí não, Mas é isso, a intensificação. Por que a gente teve um aumento de números na pandemia? Na pandemia, a gente teve um aumento horroroso de números de violência doméstica. Porque as mulheres estavam 24 horas com seus agressores dentro de casa. Então, quando o convívio se intensifica e, de novo, soma-se ao uso do álcool, da festa, né? Porque aí qualquer... E drogas também. Sim. Aí vai, né? Sim. Qualquer coisa que tire o senso porque qualquer discussão acaba potencializando. Não é o álcool quem agride a mulher. Não, claro. Não, é o agressor que está potencializado ali. Porque ele, de certa forma, ele tira um pouco das travas, né? Da pessoa ficar mais poderosa e livre para livre. É isso mesmo, exatamente. Tá, mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, tá ótimo. Quer dizer, não tá ótimo, né? Não tem nem um pouco ótimo, mas... Mas é aí que a gente vai chegar, então, nessa questão da violência. E uma coisa também que eu falo sempre lá para os meus adolescentes, né? Que a coisa que a gente tinha falado antes, do sentimento, né? Com relação ao homem, que ao homem não é permitido sentir... Lá na construção dos papéis de gênero, quando pegaram... Sabe aqueles memes da internet que tem Deus pega um açúcar, uma água para montar, né, os seres? Eu imagino a construção dos papéis de gênero meio que assim, sabe? E alguém errou a medida, né? Porque se a gente for ver, todos os sentimentos foram dados para nós mulheres. A dor, a alegria, o amor, né? A inveja, o ciúme. O Aristóteles dizia que nós éramos manipuladoras, né? Sagazes. E o homem ficou só com a raiva. Sim, ele é o guerreiro, ele é o cara que tem que resolver porque a raiva move, né? Então, ele tem que resolver a parada, ele tem que botar o dinheiro em casa, ele tem que proteger, fazer a segurança do núcleo familiar. Mas e aí, quando alguma coisa sai do programado, como é que lida com a frustração? Com raiva. Quando tu tá andando de carro na rua e um cara fecha, te dá uma, né? Qual é a tua reação? Eu fico com raiva. Mas seu lado masculino. O meu lado. Todo mundo fica com raiva. Mas quantas mulheres descem do carro armado pra agredir o cara que deu a fechada? Eu não desço porque eu fico com raiva, mas não sou burra, né? Eu também tenho isso, porque vai... É o dolo de ímpeto, né? No direito que a pessoa vem. Então, o homem lida com a frustração através da raiva. Então, fui demitido. Chega em casa e esmurra a porta. Quebra as coisas. E numa dessas, agride a mulher. Também. Né? Porque a mulher é uma coisa dentro de casa. De dentro de casa.
Ah, então, é nesse lugar, assim. Por isso que eu volto a repetir. A gente tem que trabalhar isso com as crianças, porque não queremos mais homens que só saibam sentir raiva. Exato. Né? A gente tem que aprender a lidar com as frustrações. O mundo é repleto delas. É, Né? Todo dia a gente tem uma, né? Então, com certeza. Paulo, como é que a tecnologia, né, como redes sociais, aplicativos de denúncia, estão impactando assim, a luta contra a violência de gênero? é. Só tomar uma aguinha. É que o impacto é negativo, né? A gente vê hoje, vem surgindo aí um novo tipo de violência, que é essa violência internética. Adorei. Tecnológica, né? Que tem um perfil no Instagram que eu sigo para dar risada. Na verdade, eu mais passo raiva do que dou risada. Tá? Mas é uma menina que ela comenta trocas de mensagens entre homens e mulheres em aplicativos de relacionamento. E por que eu mais passo raiva do que dou risada? Porque os homens são extremamente agressivos do nada, do absolutamente nada. Então, o cara vai lá, te manda uma mensagem, normalmente uma mensagem já um pouco mais direta ali, que não foi pedido, né? Uhum. E aí, na tua recusa, ele... mas tu é uma horrorosa, tu é gorda, tu é feia, tu é não sei o quê. Já começa a agressão. Ele não consegue lidar com o não. Então, a gente tá vendo hoje... E isso acontece nas redes sociais também. Hoje eu tava vendo um Que vídeo... nem se conheceram pessoalmente. Exato! Já tá agredido. Que nem se Olha, conheceu. não, é absurdo. Hoje, o vídeo que eu tava vendo hoje era de uma menina que mandou pra ela, era no Instagram da menina, né? Então, na rede social, não era um aplicativo, não era... Sim. Porque também tem isso assim, mas tu tá em aplicativo de mensagem, tu tá sujeita. Eu acho que não, porque respeito é respeito Sim, em qualquer claro. lugar, né? Mas daí eles já dizem, não, tu tá pro game, então. Mas é que nem, na festa. Sim, qualquer lugar é lugar. Né? Sim. Em nenhum lugar pode, né? Se não houver consentimento. Pra Sim. mim, isso é básico, né? E aí era assim, no Instagram dela, o cara já chegou fazendo um comentário que o exercício que ela... Porque eu acho que era uma foto de academia. O exercício que ela tava fazendo era errado, que ela tinha que focar mais no não sei o quê, que tinha que botar o corpo dela. Tipo assim, Sim. chegou dando um monte de sugestões que ela não pediu, né? Pra ela malhar o corpo dela. E ainda dizendo assim, porque se tu não fizer isso, tu vai continuar aí, solteira, mal amada. Oi. O corpo é meu, querido. Primeira coisa. Sabe, Que sim. barbaridade. Aí, até a reflexão dela, que eu me faço também, né? Nós, mulheres, antes da gente mandar qualquer mensagem, fazer qualquer contato, a gente pensa 20 vezes. Né? Se eu vou ser mal interpretada, se eu falar isso, mas se eu botar o emoji de sorrisinho, ele vai achar isso, vai não sei o quê. A gente pensa 20 vezes antes de escrever ou de falar, para ter certeza que não vai estar ofendendo, que não vai estar magoando, que não vai... E o homem nem te conhece e ele já tem certeza que ele pode invadir o teu espaço, te dando um monte de sugestões que tu nem pediu e te ofendendo de graça. Então, assim, esse mundo da internet sem lei, Sim. porque por mais que tenha já um avanço legislativo, ainda é um mundo sem lei, para as mulheres é mais um lugar, mais um ambiente tóxico e violento. Sim. E assustador. Tem até o filmezinho, aquele Adolescência, né? Nossa. Que Eu nem quis ver, sabe? Não, de vale- tão assustada que eu Porque, fiquei na com... verdade, o guri é um anjo de candura, assim, e tal, todo certinho no A colégio, não sei série, o né? quê. Adolescência, que Aí a guria faz um bullying com ele, todo colégio começa a fazer bullying. Todo. e aí todo mundo quer fazer bullying, ele vai lá e mata a guria. Quer dizer, é um troço... Mas ficou quer um dizer, tempão sofrendo, né? Até ela mas cometer que, o crime. Não, quer não tô dizer, defendendo, mas a mas... consequência saiu do Saiu contexto. totalmente É, desproporcional. desproporcional. É.
É a questão do afeto, né? É. Também das redes que tá. Bom, mas aí é outro podcast. É, Outra coisa. mas tem isso, assim, às vezes a falta do acolhimento dentro de casa, e aí tu procura nesses sites, né, nessas internet disfarçada aí. Eu sou muito analógica, eu sou geração X, eu nem sei direito o que é isso. Mas acabam procurando um ombro amigo Sim. nesses lugares tóxicos, assim. E a mulher não tem, muito pelo contrário. A mulher, ela acaba tendo mais agressores, né? Pessoas Sim. estranhas começam a te agredir Não, na é internet. complicado. Então, é muito complicado. A parte boa, a delegacia online. A parte boa da internet é a delegacia online. Que, quando foi inaugurada ali, né? Liberado o acesso e coisa por pedido de medida protetiva online, teve, acho que foram 380 e pouco, uma coisa assim, de pedidos naquele dia, no dia seguinte. Imagina. Então, isso foi muito bom. E aí, eu acho que isso se soma ao que a gente estava falando lá atrás sobre a revitimização. Porque é mais fácil para mim escrever do que ter que ir na delegacia, passar por um constrangimento e tudo. Né? Sim. Como é importante esse espaço seguro da internet, que às vezes pode ser, de fato, um espaço seguro, né? Interessante. E o que tu diria para uma mulher que tá sofrendo violência, mas ela tá hesitando em procurar uma ajuda, quer seja ajuda psicológica inicial ou já diretamente uma advogada? Assim, começa a se informar. Se não quer ainda dar o primeiro passo, não quer... estou com a sensação de que meu relacionamento não tá legal, eu não tô entendendo isso que tá acontecendo, mas eu não me coloco no lugar de vítima, porque se colocar no lugar de vítima é horrível. Acabei de contar aqui para vocês um episódio que eu passei, né? Então, se informa, vai pesquisando. Hoje tem um monte de páginas nas redes sociais sérias, com conteúdo sério, né? E não, como identificar um narcisista. Não, não é sobre isso, né? De centros de psicologia, de institutos, de ONGs que trabalham com a temática. Vai pesquisar, né? Quais são os tipos de violência. Porque a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência, mas na prática a gente já tem mais um dobro, no mínimo, de violência. Por exemplo, né, a violência tecnológica, Sim. a violência intelectual. Então, vai ver os tipos de violência, os exemplos, onde é que tu te identifica, se é que tu te identifica. Tá? E tem o que a gente chama de violentômetro. É uma palavrinha difícil? Tá. Tem no site do Ministério Público, tem em vários lugares. Tu acha, se botar no Google violentômetro, violência doméstica, tu vai encontrar os tipos de violência que vão escalonando. E aí, eles vai sinalizando. Começa no laranja, vai pro amarelo e chega no vermelho. Então, se tu lê aquele violentômetro e a violência que tu tá sofrendo, o que tá acontecendo contigo, que tu ainda nem entendeu que é uma violência, já tiver no amarelo ou no vermelho, aí tu precisa procurar ajuda urgente, porque o próximo passo é o feminicídio. E assim, o feminicídio é o ponto o ápice do escalonamento da violência. Mas ele não vem depois da violência física, por exemplo. Não necessariamente teve que haver uma violência, porque as pessoas confundem muito. Né? Primeiro que a grande maioria das pessoas acha que violência doméstica é violência física, somente. Né? E não. A violência física, normalmente, ela é a última. Sim. Mas, às vezes, não passa pela violência física e vai direto para o feminicídio. Inclusive, tem uma página numa rede social, não vou me lembrar, que é Mas Ele Nunca Me Bateu. E tem vários relatos de mulheres que sofreram tentativa de feminicídio sem nunca ter sido agredida fisicamente. Ele nunca me bateu, mas ele esmurrava a mesa. Ele dava o soco na parede, ele dava o soco do meu lado, ele jogou o carro. Ele fez o gesto que é socar. Tem muitos que o carro é muito comum. Ele acelerou o carro e fez menção de bater de carro comigo dentro. Isso é bem comum. Então, são violências que a gente pode, inclusive, comparar, fazer uma analogia à violência física. Porque ele bateu na mesa para não bater na tua cara. Observar os sinais, né? Observar os sinais, exatamente. E aí, quando se sentir
encorajada, procurar ajuda. Porque, vou falar, né, de novo, nenhuma mulher consegue sair disso sozinha. É verdade. E na tua opinião, Paola, qual é o maior obstáculo na luta contra a violência de gênero e como é que podemos enfrentar esse obstáculo? O homem. Tô tomando uma aguinha aqui. Se os homens não batessem nas mulheres, a gente não tava discutindo. Eu acho que o maior obstáculo... Ainda tem muito preconceito. Ainda hoje, né? A Lei Maria da Penha tem 17 anos. Né? 19. Vai fazer 19 anos agora. E ainda hoje tem muito preconceito nesse sentido. Ela gosta de apanhar, ela apanha porque ela quer, ela pediu, muito julgamento. A rede ainda não está aparelhada com eficiência. Se não é na delegacia da mulher, e mesmo em algumas delegacias da mulher, o atendimento não é acolhedor como deveria ser. Né? Tem muitos lugares no Brasil que não tem delegacia da mulher. Então, até teve um episódio que me mandaram na novela esses dias, que uma mulher faz o sinal de socorro para o policial, e o policial, vamos lá, ela tá pedindo socorro, e o outro... O sinal é... Isso, E o outro policial disse que o quê? Nem vi sinal nenhum, para mim ela tava muito bem ali abraçada no cara. Né? Então, tem muito preconceito. A gente escuta muito homens assim, isso é coisa de mulher, isso é mimimi. Cadê a lei do Mário da Penha? Sim. Sabe, os homens trazem isso. E agora tá tendo um movimento bem crescente nesse sentido. Inclusive com petição, abaixo-assinado, para revogar a Lei Maria da Penha. Os homens que têm todas as leis para eles, estão implicando com uma que a gente tem para nós, né? Porque não esqueçamos que as leis são... Né, os legisladores são homens que legislam para homens. Exatamente. Tá? Historicamente. Então, tem essa dificuldade dos homens mesmo de... Quando eu falo homens, de verdade. É a dificuldade dos homens em se somar à nossa luta. Claro. Porque não é uma luta só das mulheres. É da sociedade toda. Né? Os homens são, na grande maioria, os que agridem as mulheres. Então, se eu não chegar nos homens, isso nunca vai acabar. E aí, quando a gente vê eventos, e eu não estou falando do evento da Paola na pracinha palestrando, evento no judiciário, no Ministério Público, aquele auditório lindo, lotado de mulheres. Tu vê 1, 2, 3 promotores, juízes. Porque é assunto de mulher. Então, infelizmente, sim. Eu acho que o desafio mesmo é o homem. É o homem. E mais uma perguntinha antes de eu ir para a última, que infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para desmistificar isso para nossa audiência, a violência tem classe social? Não. Isso A violência importante. não, a violência não tem classe social, mas tem recortes importantes que devem ser feitos. Mulheres pretas morrem mais do que mulheres brancas. Mulheres pretas são mais, em número, vítimas de violência doméstica do que mulheres brancas. Tá? E, inclusive, tem mais dificuldade de registrar a ocorrência. Tá? Porque, dentre outras coisas, tá? Mas um sentimento também é que, quando o companheiro delas é um homem preto, elas sabem como o sistema prisional, o sistema de segurança, a polícia, toda a rede ali, os atores da segurança tratam a população preta. Tá? Então, elas ponderam nesse sentido também. Tem uma civilidade, né, no raciocínio. Antes de ser mulher, eu sou preta. Tá? Então, elas são maioria, sim, mas mulheres... Mas é o preto contra preto, no caso, que tu tá falando. Tipo, a mulher preta Sim, sofre mais violência porque foi agredida pelo preto. Não. Nada a ver. Não, esse número não. Tá? A mulher preta sofre mais... né, mais mulheres pretas sofrem violência do que mulheres brancas. Não necessariamente que o agressor também seja um homem preto. Tá. Mas quando é um homem preto, tem essa dificuldade. Tá? Mulheres em vulnerabilidade social sofrem mais violência também. Por quê? Muitas porque não entendem que aquilo é violência, normalizam mulheres em situação de rua. Mulheres vítimas do crack, usuárias de crack. Elas normalizam aquele comportamento agressivo.
Uhum. Então também não denunciam, tá? Mas, infelizmente, a violência tá em todos os lugares. Luísa Brunet, Sim. Ana Hickman, Uhum. né? Até as pessoas com menores condições. Perfeito. E agora, a última pergunta, que seria: quem é cidadã, desculpe, Paola Pinem? Uma ativista louca, que acredita que o mundo vai melhorar, meio poliana, meio que vê o mundo cor-de-rosa, mas aquariana, então ela quer mudar o mundo. E é bem cansativo, eu já pensei em desistir várias vezes, né? Eu tenho a minha carreira, eu tenho muita coisa que eu faço dentro do ativismo, dentro do voluntariado, Uhum. que não tem nada a ver com a minha atividade financeira, né? E já pensei em desistir várias vezes, e toda vez que eu penso em desistir, eu penso assim, mas se todo mundo que trabalha com isso encontra dificuldade de pensar em desistir, a gente não vai mudar isso nunca, né? Existe uma estimativa que a gente vai chegar a uma igualdade entre gêneros em 2154. Eu não vou ver, o meu filho não vai ver, minhas netas não vão ver. Então, assim, será que se a Paola desistir, esse número não vai ficar mais longe ainda? Então, a cidadã Paola é uma que acredita que pode mudar o mundo. Eu e o Cazuza. Que bonito. Legal. Bem, Muito Paola, a bom. gente queria deixar aqui um profundo agradecimento da tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. É sempre um privilégio a gente ver assim essas crianças transformando gente, sabe? Na verdade, ela regula com a minha filha, conviveu com a minha filha, então é quase uma filha também. Claro. Mas a gente fica assim agradecido de ver os filhos Tão bem criados. que bem Minha criados avó e dizia tomando tão bem criados. espaço na vida, na sociedade, né? Que legal. Então eu queria deixar assim esse agradecimento, né? E essa gratidão de ver tu te manifestando aí. E deixa aí o microfone para tuas considerações finais. Jaime, meu amigo Jaime, e a Milda capricharam. É isso aí, a sociedade agradece. Muito obrigada pela tua participação. E mais pra frente a gente chama de novo aí para continuar, porque com certeza tem várias pernas, né, ramificações aí que a gente pode, né, certeza. estar dialogando e trazendo um conteúdo relevante aí para nossa audiência. Não, eu agradeço o convite, obrigada. Não é nepotismo, não é porque ele me tem como filha que ele me convidou. Não é, tá aqui porque é competente. É isso aí. Não, eu adorei participar, me coloco à disposição. E sim, preciso fazer essa consideração que eu fui criada, né, com meus privilégios dentro de um lar que pai e mãe me ensinaram que eu só seria alguém se eu estudasse, se eu trabalhasse, se eu fizesse por mim. Não fui criada para casar, para cozinhar, para bordar. Então, sou uma privilegiada e isso fez, né, ajudou a formar quem eu sou hoje. Então, obrigada, pai e mãe. Obrigada, até a próxima. E pessoal, você que ficou até esse momento no nosso canal, encerramos hoje mais um Bastidores da Vitória. Você já sabe, toda segunda-feira, às 20 horas, um conteúdo novo para você. E caso você pretenda entrar no mundo da política, conte com a gente, Vitória Consultoria Política, fazendo a sua trajetória para a vitória. Então, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir na Vitória com a gente a sua vitória. Toda segunda-feira, um novo conteúdo aqui no podcast Bastidores da Vitória, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria Política, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.